Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre os métodos de avaliação das participações permanentes. Nós vamos fazer então um comparativo entre as normas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações, isso é, a Lei 6404 de 76, com as devidas alterações posteriores, culminando com a 11.941 de 2009, e as normas emitidas pelo CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Muito bem. O principal fator que distingue as participações societárias das demais espécies, tipos de investimentos, é justamente em relação ao seu critério de avaliação. Pois esses ativos, as participações permanentes em outras sociedades, diferentemente dos demais investimentos, de acordo com a legislação societária, eles que devem ser então avaliados pelo método de custo. As participações permanentes em outras sociedades, elas podem ser avaliadas tanto pelo método de custo, quanto pelo método do valor justo, ou ainda pelo método de equivalência patrimonial. Isso de acordo, então, com a Lei 6404 de 76, mais especificamente o inciso 1º do 183 para o método de custo, inciso 3º do 183 para o valor justo e o 248 para o método de equivalência patrimonial. Importante, então, primeiro contextualizar que as participações em outras empresas, que são uma espécie, então, de instrumento financeiro, são ativos financeiros da entidade, eles podem ser classificados tanto quanto investimentos temporários, lá no ativo circulante ou no ativo realizado a longo prazo, quanto como investimentos de caráter permanente, um subgrupo dos investimentos, isso lá dentro do ativo não circulante. Então, dependendo do caráter de permanência ou não do investimento na entidade. Sempre que houver intenção de permanência do investimento dentro da sociedade, esse investimento será de caráter permanente e, portanto, classificados no ativo não circulante e investimento. Já em relação às outras participações, na lei das SAs não existe uma definição. No entanto, lá no Código Civil de 2006, mais especificamente no artigo 1100, nós identificamos que essas outras participações são aquelas cujo capital votante seja inferior a 10%. Isso é, quando a investidora possui até 10% de participação, então, na investida, é considerado, então, uma mera participação. Então, 9,99% de participação é considerado uma mera participação. 10% ou mais, nós vamos ver nas próximas aulas, de acordo, então, com esse artigo 1100 do Código Civil, é considerado, então, uma coligada. Então, dessas participações menos expressivas, aquelas que representam menos de 10%, são consideradas outras participações, então, para fins societários. Importante observar que a lei das SAs, então, ela deve ser aplicada especialmente para as companhias ou sociedades anônimas de capital fechado, já que para as companhias abertas, como regra geral, a própria lei das SAs já dispõe que elas devem seguir as normas editadas pela CVM, que faz parte, por sua vez, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então, as companhias abertas seguem as normas emitidas pelo CPC. Já as fechadas devem seguir a lei das SAs. E no que tange a esse Código Civil, ele vai acabar servindo para as demais espécies de sociedades. As participações
societárias em outras empresas, então elas são classificadas, como a gente viu, ou como investimentos temporários, quando disserem respeito a investimentos que não possuem então caráter de permanência. Se o caráter for de se realizar esse investimento em até 12 meses, ele fica no circulante, mais de 12 meses no não circulante. Agora, se houver caráter de permanência, eles ficam classificados em investimentos. Muito bem. Essas participações em outras empresas, quando classificadas então como investimentos temporários, elas serão avaliadas nos termos do CPC 48. Isso em relação então às normas do CPC. E pelo inciso 1º do artigo 183 da Lei 6404/76, já com redação dada pela 11.941 de 2009, quando então se tratar da legislação societária, isso é, para as companhias fechadas, né? E então elas vão ser avaliadas tanto numa norma como na outra pelo seu valor justo, exceto se não existir um preço de mercado cotado em um mercado ativo, ou ainda quando o valor justo ele não possa ser mensurado com confiabilidade. Portanto, esses investimentos temporários, como regra geral, são mensurados pelo seu valor justo. Nesse sentido ainda, de acordo então com o inciso 1º da Lei 6404/76, com redação dada pela 11.941 de 2009, as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos e em direitos e títulos de crédito, serão classificadas no ativo circulante ou no realizado a longo prazo. Elas serão avaliadas então de que maneira? Pelo seu valor justo, quando se tratar então de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para a venda. E pelo valor de custo de aquisição ou valor de emissão atualizado conforme disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de realização, quando esse for inferior, no caso então das demais aplicações e dos direitos e títulos de crédito. Muito bem, então observamos que esse inciso 1º do artigo 183 define que aquelas aplicações destinadas a negociações ou disponíveis para venda são ajustadas a valor justo, enquanto que as demais são ajustadas então pelo custo de aquisição ou de emissão, ajustado do valor de realização, se esse for menor. Já as participações permanentes em outras sociedades, de acordo então com a legislação societária, elas serão avaliadas pelo método de custo. Então, todas essas outras participações, elas que não então coligadas ou incontroladas, de acordo com a lei das SAs, elas serão avaliadas pelo método de custo. Enquanto que pelas normas do CPC, mais especificamente o pronunciamento técnico CPC 48, essas participações serão avaliadas pelo valor justo. Elas somente seriam avaliadas pelo custo, método de custo, caso então não fosse possível mensurar com confiabilidade esse valor justo. Então aí existe uma diferença entre a legislação societária e a legislação emitida pelo CPC. Observe, na lei das SAs, de acordo com o inciso 3º do artigo 183, os investimentos em participação no capital social de outras entidades, isso é, ressalvado o disposto no 248 a 250, que se trata então das coligadas e controladas, pelo custo de aquisição deduzido as provisões para perdas prováveis na realização do seu valor, quando essa perda estiver comprovada como sendo permanente.
Portanto, esse inciso 3º do artigo 183 da 6404/76 é taxativo, ao dizer que essas outras participações permanentes, isto é, aquelas que não são incontroladas ou coligadas, elas devem ser avaliadas pelo custo de aquisição, deduzido então da provisão para perdas prováveis na realização do seu valor. Já nas normas pelo CPC, de acordo então com o item 1 da interpretação técnica ICPC 9, que já está na sua segunda revisão, os investimentos, que então são participações em instrumentos patrimoniais, em geral ações ou cotas, eles são classificados da seguinte forma: investimento tratado como ativo financeiro, o CPC 48, avaliado ao valor justo ou ao custo quando não for possível uma mensuração confiável do seu valor justo, conforme a gente viu. É importante então destacar que, embora o tratamento contábil das normas do CPC estejam de acordo ou sejam convergentes com aquele das normas internacionais, há que se considerar no Brasil a hierarquia das leis, segundo ao qual as de menor grau, isso é, as leis de menor grau, elas devem obedecer às de maior grau. É o que a gente denomina no direito de pirâmide de Hans Kelsen. É importante verificar que o direito tem uma íntima ligação com a contabilidade, especialmente no que tange ao direito tributário e ao direito societário, que é o que nós estamos vendo aqui. Esse foi um dos motivos até que acabou fazendo com que, além de me graduar em contabilidade, eu também me tornasse bacharel em direito, para que pudesse entender melhor essa parte da contabilidade societária que lida com legislação societária. Então, há que se observar a hierarquia das leis, isto é, a lei mais importante é a Constituição Federal. Na sequência, vem as leis complementares, tais como o Código Tributário, o Código Civil, o Código Comercial. Daí, na sequência, as leis ordinárias, da qual a Lei das Sociedades por Ações é uma delas. Medidas provisórias, leis delegadas, resoluções, ou seja, todas essas normas emitidas pelo CPC estão abaixo, são hierarquicamente inferiores às leis ordinárias. Portanto, não há como o CPC emitir um pronunciamento, uma orientação, uma interpretação técnica que está em desacordo com uma lei hierarquicamente superior a ela, que é a lei das SAs. É por isso em que em várias partes dos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo CPC, lá está respeitada a legislação. Isso porque, como acabamos de ver, o CPC não pode ir contra a lei das SAs. Portanto, sempre que houver uma dúvida, uma lacuna na interpretação entre uma norma do CPC e a lei das SAs, vale a lei das SAs, porque a lei das SAs é hierarquicamente superior às normas emitidas pelo CPC. No entanto, observem que a lei das SAs é para sociedades anônimas, e mais especificamente para sociedades anônimas de capital fechado. Isso porque na própria lei das sociedades anônimas, normalmente e quase que em todos os casos, ela faz com que as companhias abertas, isso é, aquelas que negociam seus valores mobiliários no mercado de valores mobiliários, elas se utilizem as normas da CVM. E a CVM, por sua vez, faz parte do CPC. Portanto, as companhias abertas seguem as normas do CPC. E a lei das SAs fica mais para aquelas sociedades de capital fechado. Importante citar isso porque o assunto é controvertido, existem vários doutrinadores entendendo de uma forma ou de outra. É bom a gente ancorar aqui a nossa posição em relação a essa situação.
Portanto, enquanto não for alterada a lei das SAs, os investimentos de caráter permanente em outras sociedades deverão ser avaliados pelo método do custo, né, em relação então às companhias fechadas. Já em relação às companhias abertas, considerando então o parágrafo 5º do artigo 177 da Lei 6404 de 76, já com redação dada pela 11.638 em 2007, elas devem seguir as normas do CPC, uma vez que essas normas são referendadas pela CVM por meio da emissão então de instruções e deliberações, conforme eu acabei de falar para vocês. Dessa forma, nós podemos então argumentar que existem 3 métodos de avaliação para os investimentos de caráter permanente. São eles: o método de custo para SAs, então companhias de capital fechado, e para as demais espécies de sociedade, que então seguem as normas do CPC, quando não for possível mensurar o valor justo. O método de equivalência patrimonial para as coligadas e para as controladas, e o método do valor justo para aqueles demais casos. Então, isso é, para mensurar então as outras participações nas normas pelo CPC. No método do custo, os investimentos então, segundo o inciso 3º do artigo 183 da Lei 6404 de 76, os investimentos são avaliados pelo seu preço de custo. Isso é, o valor que foi efetivamente despendido na transação. Então, todos os gastos que nós tivemos, que nós despendemos para adquirir essa participação, gastos com corretagens, enfim, todos esses gastos, eles devem compor então o preço de custo. E esse preço de custo deve ser deduzido, se houver, da provisão para perdas permanentes. Nesse sentido, então, nós devemos considerar como custo de aquisição todos os valores despendidos na aquisição de investimentos permanentes. Então, considerando todos aqueles gastos necessários para colocar o ativo em funcionamento. No caso aqui, o ativo são as ações ou cotas que nós estamos adquirindo de outras sociedades, ou outras empresas. Então, como exemplo, comissões já citei, legalização, gasto com legalização, serviços de avaliação, etc., entre outros. Já o método do valor justo e de equivalência patrimonial, nós vamos ver em outras aulas. Então, o método de custo seria um método simplificado de se mensurar participações permanentes em outras sociedades, e ele somente é utilizado nesses investimentos de menor expressão, justamente por ser um método simplificado e que não acompanha o fundamento econômico, como nós veremos então nas nossas próximas aulas. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.